O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, você que participa conosco, celebra aí da sua casa, da sua família, através das mídias sociais. Nós estamos já celebrando hoje o segundo dia do tríduo preparatório nesta celebração eucarística da festa de Nossa Senhora Aparecida, cujo tema, com Maria, a luz da fé, com Maria, a luz da fé, para viver a palavra de Deus. Ontem nós refletíamos com Maria em família, revestir-se da palavra. A palavra de Deus que reveste o nosso interior, o nosso coração e que nos liberta de dentro para fora. Hoje nós refletimos com Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, à luz da fé, deixando com que esta palavra nos transforme, nos faça mais santos, mais igreja, mais povo de Deus da nova aliança. Povo este que
formamos a Assembleia, a igreja, que é chamada a ser missionária. Estamos no mês missionário, mês de outubro, mês dedicado de modo especial à missão, à missionariedade. E quando que nós iniciamos a nossa responsabilidade de sermos missionários e missionárias do Senhor de alguma forma? Quando nós fomos batizados. Mesmo que ainda não tínhamos consciência desta responsabilidade, hoje nós aprendemos através do que nos foi ensinado. Maria, a grande missionária do Pai, cujo título, Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, padroeira de nossa comunidade paroquial, a nossa mãe. E nós fazemos parte, hoje, da vinha do Senhor. E nós, ao sermos a vinha do Senhor, somos chamados a cuidar daquilo que é do Senhor e que nos pertence, que é a própria palavra de Deus, agora tornada-se um de nós. E olhando para a liturgia da palavra deste domingo, nós podemos extrair um tema de suma importância para cada um de nós. De um lado, a liturgia da palavra nos oferece, nos apresenta a fidelidade de Deus. Como é que Deus é fiel? E do outro, a nossa infidelidade. A falta da nossa correspondência à fidelidade de Deus para com cada um de nós. Olhando para a primeira leitura, o cântico de Isaías, do profeta, mostra para nós a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. A vinha que foi transportada da escravidão do Egito, o povo de Israel. Deus envia os profetas e eles matam os profetas. E por fim, Deus então vai nos falar diretamente, conforme nós ouvimos do Evangelho. Mas nós fazemos parte desta vinha do Senhor. Não podemos ficar aprisionados lá no Antigo Testamento. Nós somos esta vinha do Senhor. Como é que nós temos cuidado dessa vinha? Que somos nós mesmos. E para que nós cuidemos melhor desta vinha, nós temos que olhar a nossa vida basicamente em 3 dimensões. Primeiramente, nós temos que olhar para nós, para nos ver mediante de nós mesmos. Isso não pode ser um ato de narcisismo, ou seja, autoadoração. Não. É para nos olhar e nos ver em nossas misérias. Agora salvo pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, todos nós, mas nós somos o mesmo povo lá do Antigo Testamento em condição humana. É preciso nos olhar e nos ver de dentro para fora, para poder ver também nossos defeitos. Depois que nós nos olharmos e nos observarmos e ver o quanto nós somos faltosos, pecadores e pecadoras, nós então devemos olhar o outro.
para entender um pouco mais as fraquezas alheias, para compreender um pouco mais a outra pessoa que de repente não nos agrada, que de repente nós não temos aquela empatia que gostaríamos de ter, mas o que ganhamos de graça, se não nos esforçarmos para conviver com o diferente, ou pelo menos amar quem a gente de repente não ama tanto, ou não tem nem empatia. Amar quem nos ama, gostar de quem gosta da gente, isso é muito fácil. Isso os fariseus, os mestres da lei, sacerdotes do Antigo Testamento, faziam muito bem. E que, no entanto, Jesus diz para eles hoje no Evangelho: vocês estão fora do reino de Deus. O reino vai ser dado para outros, que vão fazer produzir frutos. Que frutos nós estamos fazendo produzir dentro da nossa vida de igreja, mesmo num tempo em que vivemos delimitados, com regras, limites, redução de número de participantes das celebrações eucarísticas. É preciso agora olhar como é que estamos com o outro bem próximo de nós, lá em casa, e o outro um pouco mais distante de nós. E isso dentro da própria comunidade eclesial. Nós não estamos nós não estamos refletindo sobre os que não têm fé, os céticos, os que se dizem deuses para si. Nós estamos olhando para nós, como cristãos, como igreja. Como é que nós procuramos entender a outra pessoa que de repente não nos agrada tanto? Porque nós entender e compreender quem nos agrada não nos traz mérito nenhum da graça de Deus, afirma-nos o próprio Jesus. E depois que fizermos essas duas análises, aí nós podemos nos olhar e olhar Deus. Eu e Deus, nós e Deus. Só que a ordem que nós seguimos muitas vezes é a lógica do contrário, porque nos satisfaz, é bom para nós. Eu amo a Deus, maravilhoso, espetáculo. Nem precisaríamos falar que amamos a Deus, se nós realmente aprendermos a amar o outro. Nem precisa verbalizar, mas amar o outro sem acepção. Não é amar quem a gente quer. Isso é muito bom, é agradável, mas nós fazemos o contrário. E Maria não nos ensina isso. Nós achamos mais fácil falar mal, mentir, rebaixar o outro, o mais profundo que pudermos, matar o outro. Isso é mais fácil, na lógica do pecado. Mas na lógica do Evangelho, não. Na lógica do Evangelho, isso é contraditório. Jesus pode nos chamar de mascarados. Agora estamos todos de máscara, mas numa outra dimensão. Por necessidade, por conta da pandemia. Mas é preciso que nós reflitamos um pouco mais. Na segunda leitura, São Paulo, escrevendo aos Filipenses, primeiro ele mostra, lá do cárcere mesmo, a diversidade da comunidade. E convoca a todos a configurar-se a Jesus. E nós, a igreja, povo de Deus, somos chamados a nos configurar
a Jesus. Não igualar absolutamente a Ele, mas irmos nos aproximando dEle da melhor maneira possível em nossas ações, em nossos atos, em nossa vida de igreja, povo de Deus que somos, da nova aliança, com todas as nossas fraquezas, com todos os nossos pecados, com todas as nossas limitações. E no Evangelho, Jesus retoma a primeira leitura, contando aos seus discípulos e aos doutores da lei, mestres, sacerdotes do Antigo Testamento, esta parábola. E o que ele quer ensinar com esta parábola? Que se eles não se converterem, o reino de Deus será tirado deles. A vinha é o povo de Israel, o amigo é o próprio Deus, lá da primeira leitura. Agora aqui no Evangelho, o amigo tornou-se carne, Jesus Cristo, que é morto porque é o herdeiro. Esse nós temos que eliminar, para poder ficar com a riqueza. Se enganaram, porque mataram a pedra fundamental na condição humana. A pedra que os construtores rejeitaram, diz Jesus, a cúpula judaica, torna-se a pedra fundamental, o alicerce da construção, a pedra angular para a qual tudo converge, que é Jesus Cristo. E Jesus então vai concluir dizendo: olha, o reino de Deus vai ser tirado de vocês, porque vocês não são humildes, são prepotentes, autossuficientes, não reconhecem seus pecados e condenam os outros, e se colocam como perfeitos, santos. E é preciso que nós então nos olhemos nessas dimensões. E para isso também, nós podemos contar com a intercessão de São Francisco de Assis, cuja memória celebramos hoje. Um homem que depois de séculos deixa para nós um legado de vivência das virtudes evangélicas. A maior delas, a caridade. Um homem que também nos ensina a cuidar da natureza, da ecologia, da vida, num tempo onde tudo é tão desprezado por conta do acumular riquezas e poderes e dinheiro. São Francisco de Assis, então, é o nosso intercessor também, para que nós possamos ser realmente a vinha do Senhor, mas cuidar de tudo que existe, e assim, com Maria, a luz da fé, deixar com que a palavra de Deus vá então nos transformando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida